A paz do Senhor, queridos, pastor Gildo Jonas, mais uma vez com vocês aí. Para você que viu o vídeo que foi feito ali na Praça da Sé, em São Paulo, da qual nós havíamos dito que muitos irmãos têm dúvidas acerca de questões bíblicas e que poderiam nos enviar as perguntas e nós, de forma simplificada, iríamos responder conforme a visão bíblica e conforme o que o Senhor nos deu, ok? Sempre dentro da visão bíblica. Nós temos aqui uma pergunta do nosso querido irmão Eliezer Prado, que é da cidade de Bandeirantes, Londrina, Paraná. É o nosso amigo de muitos anos, né, o querido irmão Eliezer, e ele deixou bem claro ali na pergunta que não é porque ele não soubesse, mas que durante a sua trajetória espiritual e até mesmo nos dias atuais ele tem encontrado muitas pessoas que, nesse assunto da qual ele nos fez a pergunta, ficam assim sem conhecer, ficam assim sem saber. A pergunta é acerca do arrebatamento, é de cunho escatológico, é acerca do arrebatamento da igreja. Esta pergunta que o nosso querido irmão Eliezer Prado nos enviou. A pergunta é essa: o que ocorrerá aos cristãos fiéis no espaço de tempo entre o toque da trombeta ao encontro de Cristo nos ares? Mais uma vez, amado, para você assimilar aí a pergunta, você que está nos ouvindo aí no Facebook ou no YouTube, a pergunta é essa: o que ocorrerá aos cristãos fiéis no espaço de tempo entre o toque da trombeta ao encontro de Cristo nos ares? Amados, nós vamos usar aqui um texto bíblico que eu creio, que na minha visão assim bíblica, eu creio que é o mais completo para poder responder essa pergunta. Esse texto está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 15 ao verso 18. Paulo, escrevendo aos irmãos da Tessalônica, ele responde aos irmãos lá da Tessalônica, né? E hoje nós estamos aqui usando esse texto de Paulo para responder os queridos que estão sintonizados aí no Facebook ou no YouTube, ok? O Paulo, ele fecha o versículo 15 ali do capítulo 4, e ele nos dá uma visão assim acerca do arrebatamento. Mas ele fecha o versículo 15, você pode acompanhar na sua casa aí, o texto. Ele fecha dizendo assim que nós, o que ficarmos vivos para o arrebatamento da igreja, de maneira nenhuma precederemos aqueles que dormiram no Senhor. O que ele está dizendo? Que o arrebatamento ele vai ocorrer de forma simultânea. Ou seja, aqueles que dormiram no Senhor, aqueles nossos queridos irmãos, né, que morreram, faleceram, e numa visão bíblica dormiram no Senhor, eles estão guardados no Senhor, ok? Imaginemos que o arrebatamento fosse agora, nesse momento. Nós estamos vivos, ok? Né? Se estamos vendo esse vídeo, ok? Estamos vivos. Se nós, na verdade, estamos incluídos nessa pergunta com os crentes fiéis, o que vai acontecer? O nosso corpo vai ser transformado, ok? No corpo de glória. Porque carne e sangue não podem herdar o reino dos céus. Então, aqueles que estão vivos serão transformados, não provarão a primeira morte, mas serão transformados. Isso no abrir e fechar de olhos. Aqueles que dormiram no Senhor serão ressuscitados, ok? E ambos, tanto aqueles que foram transformados, porque estão vivos, não provaram a primeira morte, como aqueles que foram ressuscitados, porque são fiéis e dormiram no Senhor, ambos irão ao encontro do Senhor nos ares, ok? Sobre as nuvens. Isso será no abrir e fechar de olhos. Arrebatamento significa tirado com muita força. O mundo não vai ter percepção disso. Vai ser algo, né? Para os irmãos terem uma ideia, né? No abrir e fechar de olhos, algo muito, não dá nem para falar assim, né? Para cronometrar isso aí, ok? Mas o Paulo, ele diz ali, um exemplo, ele inicia o verso 16 do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, ele inicia dizendo o seguinte, né? O mesmo Senhor descerá do céu, ok? Então, né, da forma que ele foi, ele vai descer. A ascensão de Cristo, quando nós pegamos o texto ali da ascensão de Cristo, tanto nos evangelhos, como referências de Paulo ali em Coríntios, escrevendo aos irmãos de Coríntios, Paulo ele diz que havia quase 500 irmãos na ascensão de Cristo. Ou seja, havia um grupo bom de irmãos que presenciaram a ascensão de Cristo. Ele foi assunto aos céus do Monte das Oliveiras, e Zacarias no capítulo 14 diz que quando ele retornar à terra, isso aí já na segunda fase, nós vamos explicar para vocês
mais adiante, na segunda fase da vinda de Cristo, o Zacarias ele diz que ele vai pisar no Monte das Oliveiras e o monte vai se fender em dois, ok? Mas Paulo diz assim, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. A definição, querido, de alarido significa com brado. Esse brado aí é o chamado daqueles que dormiram no Senhor, aqueles que, né, morreram, faleceram, né, e na linguagem bíblica, mais uma vez, dormiram no Senhor. Então, com alarido, com brado, né? Com brado ele vai chamar. Tanto é que Paulo diz assim, com alarido, com voz de arcanjo. Fala da autoridade daquele que está chamando aqueles que dormiram no Senhor. Que é essa autoridade do Senhor, ok? Jesus, só ele tem autoridade sobre a morte, porque ele venceu a morte. Então, com alarido, com brado, com a autoridade, né, da voz do arcanjo, ele vai chamar aqueles que dormiram. E automaticamente aqueles que estão vivos serão transformados. Então, Paulo, com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Nós sabemos que quando as trombetas eram tocadas, tanto nas reuniões ali do Antigo Testamento, como na Idade Média, nesses filmes que nós víamos aí, de castelos, né? Que quando um rei ia entrando, ou uma autoridade ia entrando, tocavam-se as trombetas. Então é a mesma coisa, a trombeta ela tem um sentido aí de convocar para reunião solene, ou seja, majestosa, ou seja, o rei está entrando no cenário, o Senhor do Senhor está entrando, está chamando os seus. Então no toque da trombeta, né, os crentes serão reunidos, tanto aqueles que dormiram no Senhor, como aqueles que serão transformados, porque ainda estão vivos, não provaram a primeira morte, hão de se reunir com o Senhor sobre as nuvens, né? No caso da igreja, Jesus vem sobre as nuvens, né? Será no abrir e fechar de olhos, uma coisa, como eu já falei, não dá para cronometrar isso, né? Então para a igreja ele vem sobre as nuvens. Para Israel ele já vem com as nuvens. É só você acompanhar e ler em sua casa o texto de Zacarias 14 e ler Apocalipse 1 e 7. Nós vamos ver assim que quando ele vem com as nuvens, ele está vindo para Israel. Quando ele vem sobre as nuvens, ele está vindo para a igreja, ok? Quando ele vem com as nuvens para Israel, a igreja já está vindo com ele. Isso será no final, né, quase no final da grande tribulação. Porque a própria texto bíblico diz que se aqueles dias não fosse abreviado, se referindo à grande tribulação, nenhuma carne se salvaria. Então, o Senhor vai abreviar os dias da grande tribulação para poupar muitas vidas. Então, assim, quando ele vem no final da grande tribulação, depois que Israel assim romper a aliança com o anticristo, porque a princípio Israel vai fazer uma aliança com o anticristo pensando que ele é o Messias, mas depois eles vão ter, né, os olhos deles vão se abrir espiritualmente e eles vão entender que aquele que está ali é um impostor, né? Sentado na cadeira de Davi, no templo de Salomão. Ele vai ver que é um impostor e eles não vão aceitar adorarem o anticristo de forma alguma. O que vai acontecer? O anticristo, que vai estar no comando do mundo, então, vai reunir todas as nações, todos os exércitos, para dizimar Israel da terra, para destruir Israel. Aí, nesse momento, a Bíblia diz que será derramado sobre Israel o espírito de clamor. E eles vão começar a clamar, cercado pelas nações, né? Clamar pelo Messias, né? Clamar pela promessa do Messias, para a vinda do Messias. Mal sabem eles que o Messias que eles estão clamando é o mesmo que veio há 2000 anos atrás e eles rejeitaram. Mas eles vão clamar. E a Bíblia diz que Jesus vem, né? Será como um relâmpago que sai do Oriente, se mostra no Ocidente. Essa é a vida visível de Cristo. Para a igreja ele vem invisível. Para Israel ele vem visível. E Jesus vai pisar no Monte das Oliveiras. O mesmo monte que ele foi assunto aos céus. Ele vai voltar a pisar no monte. E Zacarias capítulo 14 diz que o monte vai se fender em dois. E nesse momento, o Senhor ele vai socorrer Israel. Satanás e todos os seus exércitos serão dizimados. Satanás será preso por 1000 anos. No final da grande tribulação, né, nesse momento vai dar início ao milênio. Eu não quero ir mais além, porque senão eu vou fugir da pergunta de hoje. Mas Jesus ele vem, né, com as nuvens para Israel. E sobre a nuvem ele vem para a igreja. E fechando aqui, respondendo a pergunta e fechando aqui a resposta, ok? Então a resposta é essa. Aqueles que dormiram no Senhor ressuscitarão e irão ao encontro do Senhor nos ares. Os que estiverem vivos serão transformados e simultaneamente ambos irão encontrar o Senhor nos ares. E fechando o texto do Paulo, que é muito lindo, né? Quando ele escreve aos irmãos da Tessalônica, ele diz assim, né? Que essas coisas, né, eu vos escrevo para vos consolar, né?
consolar. Então, querido, que seja uma palavra de consolo essa resposta que nós estamos lidando aqui, ok? Tenha plena convicção disso, que aqueles queridos que partiram no Senhor, eles hão de ressuscitar ao encontro do Senhor nos ares. Nós, se estivermos vivos, seremos transformados e iremos encontrar o Senhor nos ares. Paulo diz, portanto, consolai uns aos outros com essa palavra. Ok, querido? Seja consolado e saiba que nada desse mundo pode se comparar ao que o Senhor tem revelado para aqueles que nele esperam. Então essa é a resposta da pergunta aí do nosso querido irmão Elias Prado, da cidade de Bandeirantes, ok? Londrina, Paraná, e que todos sejam aí consolados, né, com essa resposta, que é uma resposta bíblica e simplificada. Pastor Gildo Jonas, até mais aí, uma outra pergunta e uma outra resposta.